Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvio, sou estudante de psicologia do 8º semestre e estou aqui hoje para tentar apresentar um pouco mais sobre a teoria social cognitiva, essa que tem como seu formulador principal da metodologia Albert Bandura. Com esse vídeo, eu não tenho interesse em explorar a biografia do autor. O propósito maior é compreender os aspectos principais da teoria. Toda leitura e referência que eu usei para compreender a teoria social cognitiva, eu vou colocar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. É importante dizer isso porque quem tiver o objetivo de compreender mais profundamente, de uma forma um pouco mais aprofundada, tem que ter a compreensão que isso é um recorte meu, na minha explicação, do meu entendimento em relação à minha leitura. Bom, vamos lá. A principal característica de compreensão de homem pela teoria social cognitiva é que ele é um ser agente. Em qualquer vídeo que o Bandura dá entrevista, e também em sua maioria dos textos, ele vai apresentar a ideia do funcionamento agêntico humano. E o que seria esse ser agente? O ser agente seria a capacidade do ser humano de modificar os eventos e os cursos das coisas pelas próprias ações, de forma intencional e proativa. Ou seja, durante nossa experiência de vida, nós acabamos nos defrontando com novos objetivos, aspirações, vontades, desejos, como ganhar massa muscular, estudar para a prova, conquistar um novo emprego. E para atingir esses objetivos, você acaba usando meios cognitivos, comportamentais e etc. Então, de uma forma super resumida, tá? O sapiens, que na verdade é o homem, eu só mudei por questões representativas. O sapiens é um ser agente que influencia intencionalmente. Essa palavra é importante. Intencional, é uma ação intencional. E a partir dessa ação intencional, ele cria e modifica ações e cursos de vida. E de onde vem, essa capacidade de influenciar o meio, influenciar a nossa própria ação? E isso é derivado da nossa capacidade de simbolização. Até por isso que a teoria social cognitiva tem a palavra cognitiva no fim dela. Por quê? Porque o processo de simbolização necessita, segundo a teoria, das capacidades mentais. E o que é simbolizar, Talvez muitos estejam se perguntando isso. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, imagine que você veja em uma parede a palavra escrita maçã. Um exemplo de simbolização é exatamente isso. É o processo de leitura das letras, que, organizada de uma certa forma com letras específicas, vão dar a leitura da palavra maçã, que você vai associar com a fruta maçã. O processo de leitura e o processo de remeter a palavra com a fruta é um processo de simbolização. Um exemplo mais complexo, mais profundo disso é que, por exemplo, para pessoas que são religiosas, cristãs, eles, além de fazer a leitura e associar a palavra com a fruta, também tem um outro significado que pode ser, por exemplo, pecado, por toda a relação que vai ter esse fruto com a história de Adão e Eva. Para nosso fim, você se ver ou se pensar como ser único e capaz de produzir certas ações e se definir através de certas particularidades individuais, por exemplo, definir sua personalidade, é uma capacidade complexa de simbolização. Bom, voltando aqui então, a capacidade de simbolização acaba sendo um dos elementos fundamentais para os processos cognitivos, que são eles a percepção, a linguagem, memória, atenção, pensamento. Processo de aprendizagem, que uma das sugestões mais inovadoras de Bandura foi aprendizado vicário, que vou acabar apresentando em outro momento. Processos autorregulativos e processos autorreflexivos. Mas nós, seres humanos, não se desenvolvemos num vácuo onde nada acontece. Nós temos as interações sociais. Muitas coisas são passadas e formuladas pela interação social, tanto da perspectiva de capacidades, habilidades, valores, até da perspectiva da própria individualidade do sujeito, ou seja, as interações sociais também ajudam a criar as particularidades do indivíduo. É por isso então que nós vamos ter a palavra social no título da teoria social cognitiva. Esse slide que você está vendo agora na tela é só uma representação para facilitar o seu estudo. Meu objetivo maior aqui foi demonstrar como o social vai contemplar essas capacidades humanas, mas não tem nenhuma validade acadêmica, até porque a capacidade de simbolização depende da cognição. Bom, dito isso, nós podemos agora passar para um dos conceitos fundamentais, da teoria social cognitiva, que é a ação triádica. Bandura vai dizer que o funcionamento humano acontece através das relações de determinantes pessoais,
determinantes ambientais e determinantes comportamentais. Os pessoais, nós estaríamos nos referindo, por exemplo, à cognição, à emoção, à parte física, biológica da pessoa, o lado afetivo e etc. Nos determinantes ambientais, nós estaríamos falando de leis, normas sociais, os espaços. E, por último, os determinantes comportamentais, o próprio nome já diz, né, que é o comportamento, a ação. É importante compreender que ele está falando sobre funcionamento humano, ou seja, pela perspectiva do Bandura e da teoria social cognitiva, nós interagimos com o meio e com as outras pessoas dessa relação triádica. Tudo que nós aprendemos ou adquirimos ao longo da vida passa pela essa relação triádica, como sendo o cerne da compreensão da ação humana. E essa relação entre os determinantes é bidirecional, ou seja, um vai influenciar o outro de maneira mais ou menos recíproca e ao mesmo tempo. E é legal compreender que não existe um padrão fixo de input. Como se o sinal, por exemplo, o sinal da experiência do indivíduo, desse o início sempre de uma determinante. Longe disso, porque cada uma das classes, né, de atividades depende de situações situacionais, de restrição socioestrutural, oportunidades e assim vai. Até por isso, eu tive um pouco de cuidado para fazer esse diagrama da ação triádica. Porque quando eu pensei no triângulo, eu imaginei que se eu colocasse alguma determinante em cima, no topo do triângulo, poderia acabar induzindo vocês a pensar que a determinante que estava no topo era de alguma forma a principal. Então, a representação mais adequada, eu achei que seria elas ficarem lateralmente do triângulo. Eu vou tentar adentrar um pouco mais sobre como que funcionam essas relações. Por exemplo, vamos pegar a determinação pessoal com a determinação comportamental. Pensa assim, nossas autorreferências, como por exemplo, nossas crenças, aspirações, intenções, modam a forma como nós vamos se comportar. E através disso, a forma que a gente se comporta também influencia a nossa forma de pensar. Pegando como exemplo, assim, na vida real, pensa assim, estudos mostram que as pessoas tendem a se autopromoverem, ou na verdade, tendem a se autoavaliar mais positivamente do que elas realmente apresentam na realidade, ou condizem com a realidade da pessoa. Ou seja, como se na sua vida real, as coisas que você apresenta, por exemplo, os resultados, as suas relações, não justifica o nível alto de sua autoestima. E tudo isso está falando sobre a crença, né? Como parte da determinantes pessoais. E em outros estudos, ligam um traço alto de autoestima com menos estresse, baixa depressão, maior sucesso nas relações profissionais. E outra pesquisa, olha só que interessante, revelou que as outras pessoas tendem a ver negativamente pessoas que se autopromovem. Ou seja, acaba prejudicando as suas relações sociais, fazendo com que o ambiente dessa forma, né, tenha algum tipo de influência nessa dinâmica toda sobre a questão de autoestima, autopromoção e autoeficácia. E em relação com os determinantes ambientais, é um pouco mais simples até. São, por exemplo, as normas sociais que fazem você pensar de uma forma, né, fazem você desenvolver outros tipos de crença, né? Os papéis sociais que, por exemplo, tem ambientes que você vai se comportar de uma forma, com a família, né? O ambiente profissional é outro, o ambiente com os amigos é uma outra forma que você se comporta, né? E também tem a questão própria da etnia, da raça, que vai acabar modificando o ambiente que você está adentrando, né? Então, a relação triádica é isso, né? É uma síntese entre as determinantes, de forma a trabalhar em conjunto, de se auto-influenciarem, e através disso, a relação, a experiência humana acontece, segundo a teoria social cognitiva. Só como nota, o Bandura separa o ambiente em 3 tipos: o ambiente imposto, o ambiente selecionado e o ambiente criado. Eu não vou aqui entrar especificamente o que é cada um, mas quem quiser, tiver interesse, é só se aprofundar um pouco mais. E eu acho que a última coisa que eu posso falar sobre isso, que acredito ser importante, é que quem teve contato já com behaviorismo, já estudou sobre behaviorismo, nesse ponto vai conseguir distinguir um pouco a diferença entre as metodologias. É claro que a parte cognitiva já diferencia por si só, né? Mas, de qualquer forma, através do processo de funcionamento humano que eu acabei de falar sobre a relação triádica, você já consegue perceber
filosoficamente, né, e metodologicamente a diferença entre as duas vertentes. Então, para finalizar, os pontos-chave que nós passamos hoje nessa aula foi que a teoria social cognitiva é uma teoria agêntica, e agêntica nós entendemos como a forma intencional de fazer modificações no seu meio. Essa capacidade agêntica é possível pela capacidade de simbolização, certo? Que nós já destrinchamos. E também falamos da ação triádica, que é a forma como a teoria social cognitiva compreende o funcionamento humano. É isso aí, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.